Livro de Levítico, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 55. O ano de descanso. O versículo 1. O nosso Pai que está no céu, o nosso Criador, falou com Moisés no Monte Sinai. Versículo 2. E mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o nosso Pai que está no céu, o nosso Criador, ele vai dar, deixe que de 7 em 7 anos a terra descanse em honra do Criador. Versículo 3. Durante 6 anos, semeia os seus campos, podem as parreiras e colhem as uvas. Versículo 4. Mas o 7º ano será um ano de descanso, sagrado para a terra. Um descanso dedicado ao nosso Pai que está lá no céu, no trono, o nosso Criador. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, e nem podará a sua parreira. Versículo 5. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Versículo 6. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos, as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo. Versículo 7. Também os animais domésticos, os animais selvagens, tudo que a terra produzir servirá de alimento. O ano do jubileu, versículo 8. Contem 7 semanas de anos, isto é 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Versículo 9. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país. Versículo 10. Pois esse ano que vem, depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos que tiver sido vendidos como escravo voltarão livres para as suas famílias. Todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono do terreno. Versículo 11. Nesse ano ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Versículo 12. Pois o ano da libertação é sagrado para o povo. Nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Versículo 13. No ano da libertação, todas as terras que tiver sido vendida voltarão a pertencer ao primeiro dono. Versículo 14. Na venda ou na compra de terra, não explore os outros. Versículo 15, versículo 15, versículo 16. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato as terras, mas as colheitas que elas produzem.
Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheita desde o último ano da libertação. O vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita, que ainda falta, até o seguinte ano da libertação. Se ainda for muitos anos, o preço subirá. E se for poucos anos, o preço abaixará. O versículo 16, versículo 15, versículo 16, o preço será calculado na base do ano de libertação, pois o que se vende não são, de fato, as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheita desde o último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita, que ainda falta até o seguinte ano da libertação. E se ainda for muitos anos, o preço subirá o valor. Se for poucos anos, o preço abaixará o valor. Versículo 17. Ninguém explora os outros, que todo teme o nosso Pai que está lá no céu, o nosso Criador. Ele é o Criador, o nosso Pai que está lá no céu. Versículo 18. Obedeça todas as leis, mandamento do nosso Pai que está no céu, para que viva em segurança na terra que vai ser de vocês. Versículo 19. Ela produzirá as suas colheitas. Haverá bastante comida para todos. Todos viverão em segurança. Versículo 20. Mas alguém é capaz de perguntar: como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear e nem fazer a colheita? Versículo 21. A resposta que o Pai que está lá no céu sentado no trono abençoará a terra, e no 6º ano ela produzirá colheita que serão suficientes para 3 anos. Versículo 22. Quando vocês semearem os seus campos, no 8º ano, estará comendo daquela que colheram no 6º ano. Haverá bastante para comer até a colheita do 9º ano. Versículo 23. A terra é do Pai que está no céu, portanto ela será para sempre daquele que comprar. O Pai que está no céu é o dono dela, da terra. Para ele nós somos estrangeiros, que mora por um pouco de tempo na terra dele. Versículo 24. Assim, quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tornar a comprá-lo a terra. Versículo 25. Agora, se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte da sua terra, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Viu? Versículo 26. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fica rico outra vez e podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Então tá bom. Versículo 27. E ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido. Desde o último ano da libertação, o calculará o preço a pagar, tendo com base os anos de colheita que ainda faltarem, até o seguinte ano da libertação. Assim ele será novamente o dono do terreno. Versículo 28. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar,
o terreno. Então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Versículo 29. E se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralha, e ela terá o direito de tornar a comprar a casa até o ano depois da venda? Versículo 30. Mas se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e os seus descendentes para sempre que o mesmo ano da libertação a casa volta a ser do primeiro dono. Versículo 31. Porém, as casas que ficam em cidade sem muralha são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa. E no ano da libertação, ela voltará a ser do primeiro dono. Versículo 32. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas, que ficam na cidade onde moram. Versículo 33. Mas, se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprar, então, no ano da libertação, a casa voltar a ser dele, pois as casas da cidade onde os levitas moram serão suas propriedade, permanente no meio do povo de Israel. Versículo 34. Mas os campos em volta da cidade onde os levitas moram não podem ser vendidos, eles pertencem aos levitas para sempre. Versículo 35. Se um israelita que mora perto de vocês ficar pobre e não puder sustentar-se, então vocês têm o dever de tomar conta dele. Ajude como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de vocês. Versículo 36. Não cobre juro sobre o dinheiro que você emprestar. Respeita a ordem do Pai que está no céu, para que esse homem continue a morar perto de vocês. Versículo 37. Não cobre juro sobre o que vocês irem emprestar, nem tira lucro dos alimentos que você irem vender. Versículo 38. Esse é o que o Criador, nosso Pai que está no céu, nos manda fazer. Foi Ele em quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã, para ser o nosso Pai que está lá no céu. Versículo 39. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre, que chega o ponto de ter de se vender a vocês para ser seu escravo, não faça trabalhar como escravo. Versículo 40. Trate como se ele fosse um empregado, um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação. Versículo 41. Nesse ano, ele e seus filhos irão embora e voltarão para a sua própria família e para a terra dos seus antepassados. Versículo 42. Os israelitas são escravos do Pai que está no céu, que os tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Versículo 43. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeite a ordem do Pai que está no céu. Versículo 44. Se precisar de escravo ou escrava, vocês poderão comprá-lo dos povos vizinhos do seu país. Versículo 45. Também poderão comprar os filhos do estrangeiro que mora no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos. Versículo 46.
Os seus donos poderão deixá-lo como herança, auxílio que esse escravo deverá ser a vida inteira, mas um israelita não pode ter outros israelitas como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Versículo 47. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fica rico, que um vizinho israelita fica pobre. Se venda como escravo, esse estrangeiro ou alguém da família dele. Versículo 48. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo um irmão. Versículo 49. Um tio, um primo, ou outro parente chegado poderá comprá-lo. Ou se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar sua liberdade. Versículo 50. Ele e o homem que comprou combinarão o preço que deverá ser pago de acordo com o número de anos desde o ano que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que o empregado recebe. Versículo 51. Se ainda faltar muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Versículo 52. Mas se faltar poucos anos, a parte será menor, baixo valor. Versículo 53. O dono trará como se ele fosse um empregado, que é contratado para trabalhar por ano. Não deixe que o dono trate com crueldade. Versículo 54. Se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação, ele e seus filhos ficarão livres. Versículo 55 para terminar. Pois os israelitas são escravos do Pai que está no céu, que os tirou do Egito. Ele é o Criador, o nosso Pai que está lá no céu. Este foi o livro de Levítico, do capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 55, para terminar. Que o Pai que está lá no céu, sentado no trono, abençoe todos nós com saúde. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser. Fica todos abençoados, em nome do nosso Salvador, Yahushua.